Anunnaki, os Elohim, a encarnação e a criação da humanidade. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 01. Toda investigação séria começa quando uma explicação deixa de ser suficiente. Durante muito tempo, a origem da humanidade foi tratada de duas formas opostas e igualmente frágeis. Ou como um ato puramente divino fechado à investigação, ou como um processo puramente biológico esvaziado de sentido. Entre esses dois extremos, existe um território quase sempre evitado, o da pergunta incômoda. Os textos antigos não surgem como mitos isolados. Eles se repetem, mudam de idioma, de símbolo e de nome, mas preservam estruturas, eventos e personagens que atravessam culturas separadas por oceanos e milênios. Seres que descem do céu, seres que não são humanos, mas convivem com humanos. Seres que criam, ensinam, punem, erram, disputam poder e desaparecem. A história oficial prefere chamar isso de alegoria. A religião prefere chamar de mistério. Este livro prefere chamar de problema não resolvido. O título Anunnaki, Origens, não aponta para uma raça específica apenas. Aponta para uma pergunta fundamental. O que acontece quando consciência não humana entra em biologia? Porque se os relatos antigos estiverem descrevendo algo real, ainda que deformado pelo tempo, então o ponto central da história não é a tecnologia, nem o céu, nem o poder. É o corpo. Viver em corpo é viver sob instabilidade permanente. O equilíbrio nunca é fixo. A mente oscila. O desejo surge. A identidade se forma como defesa. O ego aparece como tentativa de manter coesão em um sistema que tende ao caos. Isso não é falha moral, é biologia. E se isso vale para o humano, por que não valeria para qualquer consciência que aceite encarnar? Esta obra parte do princípio de que os chamados Elohim não foram visitantes ocasionais, nem deuses abstratos, nem extraterrestres mecânicos vindos de outro planeta distante. Foram seres celestiais que aceitaram limitar-se, encarnar e operar dentro de um campo físico específico. Esse processo exigiu tecnologia, sim, mas não no sentido moderno de máquinas visíveis. Exigiu engenharia biológica, controle vibracional, adaptação de consciência e, sobretudo, aceitação de perda. A encarnação não ampliou o poder, ela reduziu, e toda redução gera conflito. A partir desse ponto, muitas contradições históricas começam a se alinhar. Textos que falam de anjos sem sexo, relatos de deuses que se confundem com humanos, narrativas de queda, punição, erro e arrependimento, tentativas de corrigir algo que saiu do controle. A criação do humano, nesse contexto, deixa de ser um gesto arbitrário, passa a ser consequência. Este livro não busca conforto espiritual, nem choque sensacionalista, busca coerência. Por isso, o leitor encontrará aqui comparações diretas entre textos sagrados, tábuas antigas, tradições orais e evidências arqueológicas. Encontrará diálogos reconstruídos com cautela, usados não para romantizar, mas para expor conflitos internos e decisões difíceis. Encontrará nomes, lugares, estruturas e lacunas claramente assumidas. Nada será apresentado como verdade final. Tudo será apresentado como tentativa honesta de reconstrução. Porque, ao fim, a pergunta mais importante não é quem foram os Anunnaki. A pergunta é: por que o humano carrega dentro de si uma tensão constante entre ordem e caos, consciência e impulso, lucidez e perda de eixo? Talvez a resposta não esteja apenas na evolução. Talvez esteja na origem. Antes que houvesse nomes, havia decisão. Os textos antigos não começam com a criação do humano. Começam com um conselho. Em diferentes culturas, preservados sob símbolos variados, repete-se o mesmo cenário. Um grupo de seres reunido, deliberando,
ponderando riscos, discutindo consequências. Nada ali sugere improviso. Nada sugere impulso divino cego. Havia um campo observado à distância, um mundo instável, marcado por ciclos violentos, matéria densa e vida emergente, ainda incapaz de sustentar consciência reflexiva. Havia também um limite claro. Não bastava observar. Intervir à distância não resolveria o problema. Enviar instruções não bastaria. Manipular eventos sem presença direta criaria distorções ainda maiores. A conclusão que se impõe nos textos é sempre a mesma, ainda que dita de formas distintas. Para agir naquele campo, seria necessário entrar nele. Entrar não significava visitar, significava assumir forma, aceitar corpo, aceitar tempo, aceitar perda. É aqui que a narrativa antiga começa a ganhar peso, porque encarnar não é um ato de poder, é um ato de renúncia. Ao aceitar corpo, a consciência deixa de operar em estado integrado, fragmenta-se, passa a depender de sistemas biológicos instáveis, de ciclos químicos, de impulsos automáticos que não pedem permissão. Os textos não descrevem isso como castigo, descrevem como risco conhecido. Alguns hesitam, outros avançam com convicção. Há divergência, há advertências, há nomes que aparecem ligados à prudência e nomes ligados ao ímpeto. A tradição posterior chamou isso de queda, mas queda pressupõe culpa. Aqui, o que houve foi escolha. A tecnologia envolvida nesse processo não se parece com a imaginação moderna. Não há motores, nem metal brilhante, nem máquinas visíveis. O centro da engenharia está no corpo. Corpos preparados, corpos capazes de sustentar consciência avançada sem se desintegrar. Corpos glorificados, como seriam chamados mais tarde, não por serem perfeitos, mas por representarem o máximo possível de equilíbrio dentro da matéria. Mesmo assim, o equilíbrio nunca foi absoluto. Os primeiros relatos após a encarnação já falam de dificuldade, de esforço para manter clareza, de tensão entre função e desejo, de identidades que começam a se fixar. É nesse ponto que os Elohim passam a ser reconhecidos como Anunnaki, não porque tenham mudado de essência, mas porque passaram a operar dentro do mundo. Com o tempo, a presença direta se torna pesada, o campo reage, a biologia cobra seu preço, a mente oscila e algo inesperado acontece. Aquilo que deveria ser apenas instrumento começa a gerar herança. O corpo, longe de ser recipiente neutro, molda a consciência que o habita. O ego surge, o apego se fortalece, a hierarquia endurece. A criação do humano não nasce do tédio nem da vaidade. Nasce da tentativa de resolver um problema que se aprofundou. Os textos não escondem isso. Eles apenas não sabiam como explicar. O que começou como missão torna-se processo. O que era intervenção torna-se história. E o que era claro para os primeiros envolvidos torna-se mito para os descendentes. Este livro começa aqui, não no céu idealizado, não no humano formado, mas no instante em que consciência decidiu aceitar corpo, sem saber plenamente o custo que essa decisão traria, porque toda origem verdadeira começa antes do erro ser reconhecido. Capítulo 1. Antes da forma. Antes do corpo, não havia conflito. Essa é a primeira ideia difícil de aceitar, porque a mente humana tende a projetar sua própria instabilidade para trás, como se toda consciência fosse, desde sempre, atravessada por desejo, dúvida e identidade. Os textos antigos, quando lidos sem pressa e sem a ansiedade de encaixá-los em narrativas morais posteriores, não descrevem os Elohim como seres em guerra consigo mesmos. Descrevem-nos como consciência integrada, operando sem fricção interna. Não há, nos registros mais antigos da Suméria ou nas camadas mais arcaicas do texto hebraico, qualquer menção a conflito psicológico entre os Elohim antes da descida. A função, a observação, a decisão. Isso não significa perfeição moral.
significa ausência de biologia. Onde não há corpo, não há impulso químico. Onde não há impulso químico, não há desejo automático. Onde não há desejo automático, não há ego estruturado. Esse ponto é essencial, porque desmonta a leitura moderna que imagina os Elohim como humanos ampliados, dotados apenas de maior poder tecnológico. Essa projeção falha porque ignora o elemento central da experiência humana, o corpo como sistema instável. Os Elohim não viviam dentro de um sistema instável. Os textos sugerem que sua existência se dava em um estado que hoje chamaríamos de não local, não temporal e não fragmentado. Não porque estivessem fora do universo, mas porque não estavam presos a uma forma específica. Quando os textos sumérios utilizam o termo An ou céu, e quando o hebraico emprega Shamaim, não estão apontando para a altitude física, estão apontando para a condição de existência. É nesse estado que surge o primeiro problema. Não um problema moral, um problema estrutural. Os registros indicam que um campo material era observado à distância. Um domínio denso, sujeito a ciclos violentos, matéria pesada, vida emergente incapaz de sustentar consciência reflexiva estável. Esse campo não era desconhecido, era conhecido demais. E justamente por isso gerava impasse. Atuar sem entrar produzia efeitos limitados. Entrar sem preparação implicava risco. É nesse ponto que os textos passam a mencionar algo raramente destacado nas leituras populares: deliberação. Não há ordem unilateral. Há conselho. As tábuas falam de advertências, ponderações e resistência inicial. Não todos concordavam. Se entrarmos, não retornaremos como éramos, teria dito um deles. Conforme reconstruções baseadas nos textos de Nippur, outro respondeu: sem presença direta, o campo se perde em ruído. Essas falas não aparecem como diálogos formais nos textos, mas o conflito está ali, diluído em símbolos e repetições. A encarnação não era mistério para eles. Era conhecida como processo de limitação. Aceitar forma significava aceitar perda, perda de amplitude perceptiva, perda de simultaneidade, perda de integração total. Os textos não celebram essa decisão, eles a tratam como necessária. Vestir-se, dizem alguns registros. Assumir carne, dizem outros. Habitar, repete o texto hebraico. A linguagem é simbólica porque não havia vocabulário humano capaz de descrever o que realmente estava ocorrendo. O primeiro passo não foi criar outro ser, foi criar um corpo para si. Esse ponto é central e frequentemente ignorado. Antes de moldar o humano, os Elohim precisaram moldar veículos capazes de sustentar sua presença no campo material. Esses corpos não eram humanos, não nasciam, não envelheciam como os humanos, não se reproduziam por desejo, eram estruturas biológicas projetadas. Os textos posteriores chamariam esses corpos de glorificados, não por serem divinos, mas por representarem o limite máximo de estabilidade possível dentro da matéria. Mesmo assim, eram instáveis. A biologia, por definição, é sistema aberto, exige manutenção constante. Depende de equilíbrio dinâmico, nunca fixo. Esse detalhe muda completamente a leitura da origem. Ao encarnar, a consciência deixa de operar como totalidade contínua e passa a depender de processos automáticos que não respondem à intenção consciente. Respiração, batimentos, hormônios, sensações, limites físicos. Não controlamos tudo. O corpo responde antes da vontade. Teria sido observado nesse momento inicial. É aqui que surge algo novo, a identidade. A identidade não surge por iluminação, surge por defesa. Um sistema instável precisa de centro. Esse centro é o ego. Os textos antigos não usam essa palavra, mas descrevem seus efeitos com precisão desconfortável. Atribuição de nome, hierarquia, território, função fixa. O que antes era função passa a ser papel. O que era tarefa passa a ser poder. Nada disso acontece de uma vez.
é processo. Os primeiros registros após a encarnação já indicam esforço contínuo para manter clareza. Há menções à fadiga, à necessidade de repouso, à organização do ambiente, à alimentação. Coisas que não existiam antes. O corpo exige atenção e tudo aquilo que exige atenção disputa a consciência. Esse é o ponto em que a história começa a se deslocar do plano celestial para o plano histórico. Não houve queda imediata, houve adaptação difícil. Os Elohim encarnados ainda operavam com consciência ampliada, mas agora filtrada. A percepção tornava-se sequencial. O tempo passava a ser sentido. A memória precisava ser mantida. Precisamos registrar. Sugere um fragmento recorrente nas tábuas. O que não for fixado se perde. Fixar é o início do controle. A descida não os tornou maus, os tornou vulneráveis. E vulnerabilidade, quando não compreendida, gera rigidez. É nesse contexto que os textos passam a falar de comando, de ordem, de imposição de regras, não como tirania inicial, mas como tentativa de preservar estabilidade interna e externa. A figura do Anunnaki começa a emergir aqui, não como raça distinta, mas como estado funcional. O Elohim encarnado deixa de ser apenas consciência e passa a ser entidade situada, localizada, nomeada. Esse nome não é apenas identificação, é fixação. Fixar identidade é necessário para operar em mundo instável, mas toda fixação reduz liberdade. O paradoxo nasce nesse instante. Quanto mais se fixa para agir, mais se distancia do estado original. Quanto mais se distancia, mais precisa fixar. Os textos não resolvem esse paradoxo, eles o registram. E esse registro é a origem do drama que atravessa toda a história posterior. Antes de existir humano, já existia conflito potencial, não conflito entre seres, mas entre consciência e forma. Tudo o que virá depois nasce daqui: a criação do humano, as disputas internas, as hierarquias endurecidas, as guerras descritas como celestiais, as tentativas de correção. Nada disso começa com maldade. Começa com uma decisão consciente tomada sem pleno conhecimento do custo biológico que ela exigiria. Este é o verdadeiro início, não da humanidade, mas da instabilidade que herdamos. Capítulo 2. A engenharia da limitação. A encarnação não foi um salto cego, foi um projeto. Essa afirmação muda completamente a leitura tradicional da descida dos Elohim. Nada nos textos antigos indica improviso, impulso emocional ou decisão súbita. O que aparece repetidamente é planejamento. Os registros não entram em detalhes técnicos, não porque o processo fosse simples, mas porque a linguagem disponível era insuficiente para descrevê-lo. Ainda assim, há rastros claros de algo que exigiu testes, ajustes e revisões sucessivas. Criar um corpo capaz de sustentar consciência avançada não era questão de força, tamanho ou resistência. Era, sobretudo, questão de equilíbrio. A consciência que os Elohim carregavam não podia ser simplesmente inserida em matéria bruta. A diferença de densidade entre esses estados era extrema. Sem mediação, o choque não geraria adaptação, geraria colapso. Os textos sugerem isso de forma indireta quando falam de vasos preparados, vestimentas adequadas e formas ajustadas. Não se tratava de aparência, tratava-se de compatibilidade. Era necessário um intermediário. Os corpos glorificados surgem exatamente nesse ponto da narrativa, não como corpos imortais, mas como corpos toleráveis, biológicos, porém altamente estabilizados, sensíveis, porém menos reativos do que o corpo humano viria a ser mais tarde. Esses corpos precisavam cumprir exigências contraditórias. Por um lado, tinham que ser densos o suficiente para operar no campo material. Por outro, não podiam ser tão instáveis a ponto de fragmentar completamente a consciência que os habitava. Esse equilíbrio não é trivial. Os textos indicam que esses corpos não eram gerados por reprodução. Eles eram produzidos
A ausência completa de genealogia nos primeiros relatos não é coincidência. Não há pais, mães, infância ou crescimento. Há surgimento direto. Isso explica por que, nas tradições mais antigas, esses seres são descritos como praticamente iguais entre si. Mesma estatura, mesma aparência geral, mesma longevidade. Não se trata de metáfora religiosa. Trata-se de padronização funcional. As diferenças que mais tarde seriam interpretadas como masculino e feminino não tinham naquele estágio a função simbólica ou reprodutiva que o humano moderno atribui a elas. Eram diferenças estruturais mínimas, ligadas à distribuição de energia, estabilidade e adaptação ao ambiente. O corpo glorificado não era orientado pelo desejo, era orientado pela função, mas função não elimina a sensação, apenas a atenua, e mesmo atenuada, a biologia cobra seu preço. O corpo exige energia, exige repouso, exige manutenção constante. Esse é um ponto decisivo. Onde antes não havia necessidade de pausa, agora havia fadiga. Onde antes não havia desgaste, agora havia limite. Onde antes a consciência operava de forma contínua, agora precisava respeitar ciclos. Isso cria rotina, e rotina cria repetição. A repetição, por sua vez, cria identidade. Os textos antigos não usam o termo ego, mas descrevem com precisão o processo de seu nascimento. Quando um ser passa a executar uma função específica de forma contínua, passa a se identificar com ela. Quando se identifica, passa a defendê-la lá. Quando defende, passa a diferenciá-la das demais. A hierarquia surge exatamente aí, não como dominação inicial, mas como organização funcional necessária. Alguém precisava coordenar processos. Alguém precisava decidir prioridades. Alguém precisava manter coesão entre funções diferentes. Enquanto essa hierarquia permanecia fluida, não havia conflito significativo. Mas em corpos biológicos, toda função defendida tende a se cristalizar em poder. Esse é um efeito conhecido da biologia. Os corpos glorificados não eliminaram esse risco, apenas o retardaram. Com o passar do tempo, a adaptação ao campo material exigiu ajustes adicionais, alimentação adequada, ambientes controlados, zonas de repouso, estruturas de contenção e recuperação. É nesse contexto que surgem as primeiras estruturas técnicas descritas nos textos antigos e confirmadas, ainda que de forma indireta, pela arqueologia. Não eram cidades humanas, não eram templos no sentido religioso posterior, eram infraestruturas funcionais, locais onde o corpo pudesse ser mantido em estado estável, onde a consciência pudesse ser preservada durante períodos de exaustão, onde transições entrada e saída de estados profundos pudessem ocorrer sem colapso. Essas estruturas não foram construídas para adoração, foram construídas para uso. Esse detalhe muda completamente a leitura posterior. O humano, ao encontrar essas construções, sem compreender sua função original, projetou nelas significado religioso, transformou infraestrutura em templo, função em símbolo, tecnologia em mito. Mas na origem, a intenção era prática. A engenharia da limitação não se aplicava apenas ao corpo individual, ela se estendia ao campo. Os Elohim encarnados perceberam rapidamente que o ambiente material amplificava instabilidades internas. O planeta não era neutro, possuía ciclos próprios, forças próprias, ritmos que interferiam diretamente na biologia, variações climáticas, campos eletromagnéticos, ciclos geológicos. Tudo isso impactava a estabilidade dos corpos. Isso exigiu controle do espaço, não controle político no sentido humano inicial, mas controle ambiental, zonas mais previsíveis, regiões menos caóticas, pontos onde a matéria permitia maior regularidade e menor desgaste. Os textos chamam esses lugares de centros. O humano posterior os chamaria de cidades sagradas, mas na origem eram pontos de operação. É também nesse estágio que surge uma percepção inquietante.
Mesmo com corpos projetados, mesmo com infraestrutura adequada, mesmo com organização funcional, algo escapava ao controle. A mente, a consciência, agora filtrada pelo corpo, já não mantinha estabilidade contínua, oscilava. Momentos de clareza eram seguidos por momentos de confusão. A atenção se fragmentava. A memória precisava ser reforçada por repetição. Esse é um ponto crítico. A consciência que precisa se lembrar de si mesma já não está plenamente integrada. Os textos refletem isso quando passam a enfatizar instruções repetidas, leis, palavras fixadas, ordens registradas, não por tirania, por necessidade. A palavra escrita surge aqui como tecnologia de contenção mental. Fixar informação fora da mente era uma forma de compensar a perda de integração interna. Esse detalhe é fundamental para compreender por que os textos antigos são tão obsessivos com leis, mandamentos e registros. Não era, inicialmente, controle sobre outros. Era tentativa de controle sobre si mesmos. Quanto mais a biologia exigia, mais a consciência se apoiava em estruturas externas. Quanto mais estrutura externa, mais rígida a organização. E rigidez é sempre resposta ao medo da perda de controle. Os corpos glorificados cumpriram sua função inicial, permitiram a encarnação, permitiram a operação no campo material, mas também introduziram algo irreversível, a experiência de ser indivíduo. Uma vez que a consciência experimenta a individualidade, ela não retorna intacta ao estado anterior. Esse é o verdadeiro ponto sem retorno. A partir dele, a história deixa de ser apenas celestial, passa a ser histórica. Os Elohim encarnados já não eram apenas Elohim e ainda não eram humanos. Eles estavam no meio, e tudo que nasce no meio carrega tensão. O próximo passo não surge por ambição, surge por tentativa de resolver essa tensão, e é exatamente aqui que a criação do humano começa a ser considerada, não como objetivo inicial, mas como solução possível. Capítulo 3. Os corpos preparados. A decisão de encarnar não poderia ser executada no campo onde os Elohim originalmente existiam. Isso é algo que os textos apenas sugerem, jamais explicam de forma direta, porque a própria linguagem humana não dispõe de termos adequados para descrever estados de criação fora da matéria densa. Ainda assim, as pistas são numerosas, consistentes e convergentes. Os corpos glorificados não foram criados na Terra, foram gerados em um estado intermediário, um domínio onde a matéria já existia, mas ainda não estava submetida às mesmas restrições que regem o campo terrestre. Gravidade constante, pressão biológica contínua, ciclos metabólicos fechados e entropia acelerada. Os textos falam de lugares de formação, oficinas do céu, casas de moldagem. Essas descrições não são poesia religiosa. São tentativas de traduzir um processo técnico para uma linguagem simbólica limitada. O Criador, ou princípio de origem, concedera aos Elohim algo que o humano jamais possuiria de forma plena: a capacidade de manipular a matéria a partir da consciência, sem mediação mecânica. Isso não significava poder absoluto. Significava compreensão profunda das leis que regem forma, vibração, densidade e estabilidade. Criar um corpo não era fabricar uma máquina, era estabilizar um padrão. O primeiro desafio era simples de formular e quase impossível de resolver. Como criar um organismo que fosse suficientemente material para operar no campo físico, mas suficientemente estável para não colapsar sob a presença de uma consciência não biológica? A solução não foi copiar a vida existente na Terra, foi antecedê-la. Os corpos glorificados não derivavam da vida terrestre. A vida terrestre derivaria deles. Essa inversão é fundamental. Esses corpos eram biológicos, mas não evolutivos. Não surgiram por seleção natural. Não se desenvolveram por mutação progressiva. Eram estruturas completas, encerradas em si mesmas,
projetadas para conter, sustentar e filtrar, não nasciam, não envelheciam como os organismos humanos, não se reproduziam. A ausência de reprodução não era limitação, era escolha. A reprodução introduz variabilidade, desejo, competição e instabilidade. Nada disso era desejável naquele estágio. Todos os corpos glorificados eram iguais em essência. Não havia variação genética significativa. Não havia linhagens. Não havia herança. A uniformidade não era estética. Era funcional. As diferenças que mais tarde seriam interpretadas como masculino e feminino não tinham, naquele estágio, função reprodutiva nem simbólica. Eram variações estruturais mínimas relacionadas à distribuição de energia, equilíbrio interno e adaptação ao campo. O corpo glorificado era andrógeno em função, ainda que pudesse apresentar diferenças externas sutis, diferenças insuficientes para gerar polaridade sexual como a humana. A polaridade surgiria depois, com a instabilidade, com o desejo. Com o tempo, a criação desses corpos ocorreu em fases bem definidas. Primeiro, a definição do padrão estrutural, órgãos, sistemas, circuitos biológicos capazes de operar de forma integrada, sem exigir consciência constante para manutenção. Depois, a estabilização do campo biológico, controle de reações químicas, redução de respostas automáticas, atenuação de impulsos. Por fim, o teste de compatibilidade entre corpo e consciência. Esse último ponto foi o mais crítico. Os textos falam de falhas iniciais, de formas que não suportaram a presença de colapsos silenciosos, nunca descritos em detalhe, não porque fossem irrelevantes, mas porque não havia interesse em registrar o fracasso. O corpo glorificado definitivo não era perfeito, era suficiente. Essa distinção aparece de forma implícita nos textos quando se fala de formas aceitas e formas descartadas. Aceitação aqui não é moral, é técnica. Uma vez estabilizados os corpos, surgiu o segundo grande problema: onde realizar a encarnação. O campo terrestre era hostil demais para a transição direta. A densidade da matéria, a pressão ambiental, os ciclos energéticos e geológicos tornavam o processo arriscado. Uma descida abrupta poderia gerar fragmentação irreversível da consciência. Era necessário um local de amortecimento, uma zona intermediária entre o estado não biológico e a matéria plena. É aqui que a Terra entra na história de forma indireta. Antes da presença direta, os Elohim mapearam o planeta, não como exploradores curiosos, mas como engenheiros de campo. Buscavam regiões de estabilidade profunda, baixa atividade sísmica estrutural, rocha densa e homogênea cara, isolamento natural, capacidade de contenção energética passe. O local que mais tarde seria conhecido como Saqqara atendia a todos esses critérios. A escolha não foi simbólica, foi técnica. Sob a superfície, o terreno permitia a construção de câmaras protegidas das variações externas. A rocha oferecia densidade e isolamento. O acesso podia ser controlado com precisão. As estruturas subterrâneas não foram concebidas como tumbas, foram concebidas como câmaras de transição. As grandes caixas de pedra, mais tarde chamadas de sarcófagos, não tinham função funerária, tinham função de contenção vibracional. Durante o processo de encarnação, o corpo glorificado atravessava estados de instabilidade extrema. A consciência precisava ser gradualmente acoplada à estrutura biológica. Esse acoplamento não era instantâneo, era progressivo. As caixas de pedra funcionavam como isoladores. A precisão geométrica não era estética, era funcional. Ângulos exatos, superfícies perfeitamente planas, encaixes sem folga. Tudo isso reduzia interferências externas e internas. A massa colossal não era exagero, era blindagem. Durante esse período, o corpo permanecia em estado de suspensão controlada. A atividade metabólica era reduzida, a estimulação sensorial mínima. Os textos antigos descrevem esse estado como sono profundo,
dormência, silêncio do corpo. Essas expressões são tentativas de nomear um estado que hoje chamaríamos de hibernação induzida, com acoplamento consciente gradual. Quando a encarnação se completava, o corpo precisava de tempo para estabilizar. Movimento era limitado, estimulação era evitada, o ambiente permanecia controlado. Só depois vinha a saída das câmaras. É por isso que nenhuma dessas estruturas contém restos mortais. Nunca foram projetadas para a morte. Foram projetadas para a chegada. Os Elohim encarnados emergiam como Anunnaki, não porque mudassem de essência, mas porque passavam a operar integralmente no campo terrestre. A memória do estado anterior não se perdia de imediato, mas já não era acessível da mesma forma. A consciência precisava aprender a habitar o corpo, e o corpo precisava aprender a sustentar a consciência. Esse processo marcou profundamente aqueles que passaram por ele. Alguns se adaptaram melhor, outros carregaram instabilidade persistente. Os textos não descrevem esse período como glorioso, descrevem-no como pesado. A partir desse ponto, nada mais poderia ser tratado como simples intervenção externa. Eles estavam dentro, e tudo o que viria depois, o conselho, as divergências, a criação do humano, só pode ser compreendido à luz dessa experiência inicial. A encarnação não foi apenas o início da presença dos Anunnaki na Terra, foi o início de um problema que jamais seria totalmente resolvido. Capítulo 4. A forma antes da vida. Antes de existir qualquer corpo, existia um impasse. Os Elohim compreendiam a matéria. Isso nunca esteve em dúvida. Mas compreender a matéria não é o mesmo que habitar a matéria. O campo que observavam, aquilo que mais tarde seria chamado de mundo, operava segundo leis rígidas e inegociáveis. Gravidade constante, resistência mecânica, atrito, decomposição, desgaste progressivo. Nada ali permanecia estático, tudo exigia compensação contínua. O que no estado original era espontâneo, ali exigiria esforço. A conclusão a que chegaram não foi imediata. Foi fruto de observação longa, repetida, quase exaustiva. Eles observaram ciclos inteiros de vida simples surgirem e desaparecerem. Observaram organismos resistirem por adaptação, não por força. Observaram que o campo material não tolerava excesso nem rigidez. Não podemos operar aqui sem aceitar as regras daqui, disse um deles durante uma das primeiras deliberações. E aceitar as regras daqui significa aceitar forma. Forma não era aparência, forma era limite. Aceitar forma significava aceitar peso, tempo, fricção, desgaste e reversibilidade. Mas forma também era acesso. Sem forma, não havia ação direta. Sem ação direta, não havia experiência plena. Os Elohim não partiram do nada. Antes de qualquer desenho biológico, estudaram a vida já existente no campo material, não como modelos a serem copiados, mas como sistemas funcionais. A vida terrestre ainda não possuía consciência reflexiva, mas já resolvia algo essencial: permanecer em meio ao caos. Ela convertia ambiente em energia, reparava-se, adaptava-se, persistia. Foi ali que surgiu a ideia central: não criar algo perfeito, criar algo funcional. Precisamos de um organismo que se sustente sozinho, afirmou um dos responsáveis pela engenharia da forma. Que converta ambiente em energia, que se repare sem intervenção constante, que responda ao campo. Outro respondeu com cautela, após longo silêncio. E que suporte presença sem se romper. Essa era a equação. Impossível. Presença de mais destruiria o corpo. Presença de menos tornaria a encarnação inútil. A decisão foi tomada fora do campo terrestre, não na Terra, não sob suas leis completas. Os corpos glorificados foram concebidos em um domínio intermediário, onde a matéria já existia, mas ainda podia ser moldada com precisão consciente. Um campo onde a forma podia ser estabilizada antes de ser exposta à densidade plena. Ali, a biologia não surgiu por evolução, surgiu por engenharia deliberada.
Cada elemento do corpo foi pensado não como símbolo, mas como solução técnica. O coração não foi criado como centro espiritual, foi criado como bomba rítmica, capaz de manter fluxo contínuo em um organismo sujeito à gravidade. O fluxo precisa ser constante. Disse um deles. Se parar, tudo colapsa. A circulação não era detalhe, era condição de existência. Os pulmões surgiram da necessidade de troca constante com o ambiente. Oxigênio não como elemento místico, mas como reagente energético altamente eficiente. A atmosfera deste mundo é agressiva, observou o outro. Mas contém exatamente o que precisamos para sustentar a reação contínua. Respirar era aceitar o mundo para dentro, era troca permanente, era vulnerabilidade controlada. Os olhos não foram projetados para ver tudo, foram projetados para selecionar. Ver tudo geraria dispersão. Dispersão destruiria foco. Foco era essencial para operar em campo instável. Percepção total não é vantagem, afirmou um dos mais antigos. É ruído. Precisamos de recorte. A visão foi limitada em espectro, profundidade e foco, não por deficiência, por estabilidade. Os sentidos foram distribuídos estrategicamente. Audição para alerta e coordenação espacial. Tato para limite, contato e reconhecimento de fronteiras. Olfato para identificação química do ambiente, alimento e perigo. Nada foi excessivo, nada foi gratuito. O caminhar ereto não foi estética nem acaso, foi estratégia operacional. Libertar as mãos significava manipular o mundo, significava construir ferramentas, significava transformar ambiente em extensão da vontade. Se vamos operar aqui, precisamos de membros que prolonguem a intenção no espaço, disse um deles. A coluna ereta, apesar de instável, permitia visão ampla, deslocamento eficiente e ação precisa. Os pelos, a pele, a regulação térmica, tudo foi resposta a um campo instável, com variações bruscas de temperatura, umidade e exposição. Nada foi colocado por acaso, mas havia um ponto que nenhum cálculo resolvia por completo. A mente, como ligar consciência a esse sistema sem destruí-lo. A solução não foi controle total, foi fragmentação. A consciência não entraria inteira, entraria filtrada. Memória reduzida, percepção sequencial, identidade localizada. Esse foi o nascimento do ego, não como erro, mas como interface necessária. Sem identidade, o corpo não se sustenta, disse um deles. Mas com identidade demais, perderemos a origem. Essa frase não recebeu resposta imediata. Permaneceu suspensa, como advertência silenciosa. Os corpos glorificados nasceram desse compromisso imperfeito. Não eram humanos, não eram animais. Eram interfaces vivas entre consciência e matéria. Quando o primeiro corpo plenamente estabilizado foi concluído, não houve celebração, houve silêncio. Porque todos compreenderam algo ao mesmo tempo. Aquela biologia, se funcionasse, funcionaria sempre. E tudo o que fosse criado depois herdaria sua estrutura. Se errarmos aqui, o erro se tornará ancestral, pensou um deles, sem dizer em voz alta. A transferência para a Terra não foi imediata. Os corpos foram mantidos em estado de preservação ativa, monitorados, ajustados, testados em condições controladas. Somente quando o campo terrestre foi escolhido Sakará é que a fase final se iniciou. A escolha não foi simbólica, foi técnica, estabilidade geológica, isolamento profundo, capacidade de contenção. As câmaras subterrâneas foram preparadas antes da chegada dos corpos. Quando os corpos glorificados foram finalmente levados à Terra, não estavam vivos no sentido pleno. Estavam prontos. A encarnação ocorreu ali, não como evento único, mas como processo gradual. A consciência foi acoplada camada após camada, sensação após sensação, função após função. O primeiro despertar foi descrito em textos posteriores como o sopro, mas não houve sopro externo, houve assentamento interno. O corpo respondeu, o coração iniciou o ritmo, os pulmões se expandiram,
Os olhos abriram para um mundo que oferecia resistência, peso, densidade, limite. Um dos Elohim, já parcialmente encarnado, pensou algo que jamais seria registrado literalmente, mas que ecoa em inúmeros mitos posteriores. Agora entendo o peso de estar aqui. Esse momento não foi glorioso, foi denso, e foi nesse instante, não na criação do humano, que a história realmente começou, porque a partir dali, consciência e biologia estavam ligadas, e nada que fosse criado depois escaparia desse vínculo. Capítulo 5. O conselho e a fissura. O primeiro sinal de que algo havia mudado não veio de fora, veio do silêncio entre eles. Antes da encarnação, a comunicação não exigia forma, presença nem sequência. Não havia espera, não havia intervalo, não havia sobreposição de pensamentos. Agora, tudo exigia corpo, exigia posição no espaço, exigia olhar, exigia tempo. A palavra precisava ser formulada, emitida, ouvida, compreendida. O pensamento já não era imediato, era processado. O conselho reunia-se com frequência maior do que o previsto, não porque houvesse uma crise declarada, mas porque a estabilidade já não era contínua. Ela precisava ser verificada. Alguns permaneciam longos períodos em silêncio, como se precisassem reaprender a escutar não apenas os outros, mas a si mesmos. Outros falavam demais, repetindo ideias já expostas, como se temessem que o pensamento se perdesse no intervalo entre uma fala e outra. Esse comportamento não era reconhecido como alteração, mas foi nesse contexto que surgiram as primeiras divergências reais. Não divergências sobre a missão, mas sobre o custo. Estamos a nos adaptar, disse um deles, com convicção contida. A instabilidade era esperada. O corpo exige ajustes, nada além disso. A frase soou correta, mas incompleta. Outro respondeu, após um intervalo incomum, como se organizasse o próprio impulso antes de falar. Adaptar não é o mesmo que manter coerência, disse. Estamos a perder algo que não sabemos nomear. O desconforto foi imediato, não porque a afirmação fosse falsa, mas porque era precisa demais. Um terceiro, responsável por observar os efeitos biológicos de longo prazo, interveio com voz baixa, quase técnica demais, para um conselho que antes operava sem palavras. O corpo exige correção constante, disse. Cada ciclo aumenta a carga. Não se trata apenas de ambiente, trata-se de estrutura. Essas palavras não eram acusação, eram constatação. Os corpos glorificados haviam sido projetados para suportar a encarnação, não para anulá-la como experiência. E a experiência estava a produzir efeitos acumulativos, desgaste, apego, preferência, defesa. Alguns Elohim percebiam isso com clareza crescente. Outros resistiam à ideia, não por ignorância, mas por apego. A função que haviam assumido começava a se confundir com identidade. Não fomos feitos para retornar ao estado anterior, afirmou outro membro do conselho com firmeza quase defensiva. A decisão foi tomada. A missão exige permanência. Ninguém contestou diretamente, mas o silêncio que se seguiu foi pesado. O observador atento perceberia que não era discordância quanto à missão, era medo do que a permanência estava a causar. Os textos antigos não falam de medo como emoção explícita entre os Elohim, mas descrevem sinais claros de defesa, defesa de posição, defesa de autoridade, defesa de interpretação. Cada um começava a proteger sua leitura da missão como se ela fosse extensão de si mesmo. Um dos mais antigos entre eles, cuja presença ainda conservava traços perceptíveis do estado anterior à encarnação, falou por fim. Não estamos a falhar, disse. Mas estamos a mudar mais rápido do que previmos. A frase atravessou o conselho com força em comum. Mudar não era problema. Eles sabiam que mudariam. O problema era não reconhecer mais onde terminava a adaptação necessária e onde começava a distorção. A consciência, agora mediada pelo corpo, já não percebia com nitidez esse limite. Foi nesse ponto que surgiu uma ideia que, mais tarde, seria lida como criação.
mas naquele momento não tinha esse nome. Se o campo nos afeta dessa forma, Disse um dos responsáveis pela engenharia da vida, então talvez o erro seja tentar sustentá-lo apenas a partir de nós. a atenção foi imediata. Explica. Respondeu outro, com cautela controlada. O corpo que usamos não foi feito para nascer. Continuou ele. Foi feito para conter, para operar, para manter função. Mas o campo é dinâmico demais. Talvez precisemos de algo que se adapte por si. Essa ideia não foi recebida como ruptura. Foi recebida como possibilidade. Criar algo que não fosse apenas veículo, mas parte do campo. Algo que pudesse nascer, adaptar-se, aprender, corrigir-se biologicamente sem exigir intervenção constante. O pensamento era perigoso e promissor ao mesmo tempo. Isso nos tornaria responsáveis por algo que não poderemos controlar totalmente. Observou um dos membros do conselho. A resposta veio quase como um sussurro, mas foi definitiva. Já somos. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida, foi de reconhecimento. Eles já haviam cruzado o limite no instante em que aceitaram o corpo. A criação de uma espécie adaptativa não seria nova transgressão, seria consequência. Ainda assim, havia resistência. E se projetarmos nossas falhas neles? Questionou o outro. E se herdarem nossa instabilidade? A pergunta permaneceu suspensa, porque, no fundo, todos já sabiam a resposta. A instabilidade não era acidente. Era efeito direto da encarnação. Criar algo dentro do campo significava aceitar que esse algo carregaria o mesmo risco. A diferença era uma só. Eles poderiam observar de fora. Essa foi a justificativa que permitiu avançar, não como ato de dominação, mas como tentativa de espelhamento e correção. Os textos posteriores chamariam isso de criação do homem. Mas, naquele momento, não havia intenção de criar um semelhante. Havia intenção de criar um mediador, um ser suficientemente integrado ao campo para suportá-lo, mas suficientemente consciente para responder à intervenção. O humano nasce primeiro como hipótese, e toda hipótese carrega esperança e perigo em proporções iguais. Enquanto o conselho se dissolvia, alguns Elohim permaneceram imóveis, absorvendo o peso do que havia sido decidido. Um deles pensou, sem verbalizar, algo que os textos jamais registrariam literalmente, mas cujo eco atravessaria milênios. Se não compreendermos o corpo, aquilo que criaremos carregará nossa confusão como herança. Esse pensamento não impediu o avanço, mas marcou o início da fissura que jamais seria completamente fechada. Porque, a partir desse ponto, a história já não era apenas deles, era do que viria a existir por causa deles. Capítulo 6. A decisão irreversível. Nenhuma decisão tomada naquele conselho foi fruto de unanimidade plena. Isso é algo que os textos antigos evitam afirmar de forma direta. A tradição posterior prefere apresentar os atos de criação como gestos absolutos, lineares, livres de hesitação, como se a autoridade implicasse certeza total. Mas quando os registros mais antigos são lidos em paralelo, quando as tabuletas são comparadas entre si e com os textos bíblicos primitivos, outra imagem emerge. Uma imagem de processo. Depois do conselho, não houve execução imediata. Houve espera. Uma espera densa, carregada, não por falta de capacidade técnica, mas por consciência do peso do que estava por vir. Os Elohim encarnados compreendiam algo que o humano só aprenderia muito mais tarde. Existem decisões que, uma vez iniciadas, não podem ser revertidas, e toda tentativa de recuo gera consequências ainda mais profundas. Criar um ser adaptativo significava introduzir no campo algo que escaparia ao controle direto. Não haveria retorno simples, não haveria desfazer. Alguns Elohim passaram longos períodos em observação silenciosa do ambiente terrestre. Caminhavam, testavam resistência, sentiam o peso do corpo ao deslocar-se. Outros se concentraram em estudos biológicos cada vez mais minuciosos.
Analisaram o próprio corpo glorificado, não mais como veículo provisório, mas como experimento em curso. Não somos observadores neutros. Disse um deles durante uma reunião menor, menos formal que o conselho. O corpo está a nos ensinar coisas que não sabíamos que precisávamos aprender. Ou a nos distorcer. Respondeu o outro, com rigidez controlada. A diferença ainda não está clara. Esse era o problema central. Não havia como separar aprendizado de deformação com precisão absoluta. O corpo ensina por meio de limites, mas limites também moldam. Cada restrição gera adaptação. Cada adaptação gera hábito. E todo hábito cria identidade. Um Elohim mais jovem, cuja adaptação ao corpo parecia mais fluida, arriscou uma observação que causou desconforto imediato. Talvez o erro esteja em tentar manter o estado anterior como referência absoluta. Disse. Talvez a mudança não seja perda, mas transformação. O silêncio que se seguiu foi abrupto. Um dos mais antigos respondeu com voz firme, quase cortante. Isso é relativizar a origem. Disse. Se perdermos a referência, perderemos o eixo. Outro interveio, tentando conter a tensão. Não se trata de negar a origem, Disse. mas de reconhecer que ela já não opera da mesma forma dentro da forma. A tensão não estava na discordância. Estava no fato de que ambas as posições continham verdade. A origem não podia ser esquecida, mas tampouco podia ser preservada, intacta dentro da matéria. Foi nesse contexto que a ideia de criar um ser intermediário ganhou nova densidade, não como substituto dos Elohim, não como servo, mas como campo de observação vivo, um ser que nascesse já dentro das regras do campo, que não carregasse memória do estado anterior, que não sofresse ruptura. Eles não saberão o que perderam. Disse um dos engenheiros de vida, com cautela calculada. E isso pode ser vantagem. A frase ecoou de maneira estranha no espaço do conselho. Não saber o que se perdeu protege da nostalgia, mas também impede comparação. Cria estabilidade adaptativa, mas ao custo da ignorância da origem. E se jamais quiserem saber? Perguntou o outro com inquietação visível. A resposta veio sem hesitação. Então terão cumprido sua função. Essa resposta marcou um ponto de inflexão irreversível. Até então, a missão ainda carregava traços do ideal original: compreensão, integração, experiência consciente. A partir dali, começava a assumir contornos pragmáticos. O objetivo já não era criar consciência plena, era criar capacidade de adaptação. O humano não nasceria para lembrar, nasceria para suportar. Essa distinção é fundamental para compreender tudo o que viria depois. Os textos antigos falam de criação à imagem, mas a imagem nunca foi aparência. Era estrutura, capacidade de linguagem, capacidade de organização social, capacidade de aprendizado cumulativo, capacidade de reprodução. A reprodução foi um dos pontos mais longamente debatidos. Os corpos glorificados não se reproduziam por impulso. A reprodução humana exigiria outro tipo de engenharia mais instável, mais arriscada. Introduzir reprodução sexual significa introduzir desejo. Alertou um dos mais cautelosos. O desejo gera conflito, gera apego, gera competição, mas também gera adaptação. Respondeu outro. Sem reprodução, não há continuidade autônoma. Teríamos de intervir para sempre. Essa foi uma das concessões mais delicadas. O desejo não era visto como virtude, era visto como ferramenta perigosa. Ainda assim, foi incorporado. O humano nasceria com um corpo mais frágil que o corpo glorificado, mais reativo, mais instável, mais sujeito ao ambiente, mas, em contrapartida, possuiria algo que eles já começavam a perder: capacidade de ajuste contínuo sem consciência plena. O preço era conhecido. Um dos Elohim, já profundamente afetado pela experiência da encarnação, expressou algo que jamais seria registrado literalmente, mas que atravessa muitos textos como sombra silenciosa.
Estamos a criar algo que sofrerá mais do que nós jamais sofremos. Ninguém respondeu, porque não havia resposta possível que anulasse essa constatação. A decisão foi selada não com celebração, mas com aceitação silenciosa. Não houve anúncio triunfal, houve execução cuidadosa. Protocolos foram definidos, testes iniciados, hipóteses assumidas como risco. A partir daquele momento, a história deixava de ser apenas a história dos Elohim encarnados. Passava a incluir uma nova variável, uma variável viva e, como toda variável viva, imprevisível. O humano ainda não existia como forma concluída, mas já existia como consequência inevitável, e com ele surgia algo que nenhum deles poderia mais controlar plenamente: o futuro. Capítulo 7. A experiência da matéria. A decisão de permanecer na Terra nunca foi apenas operacional. Isso é algo que os textos antigos não dizem de forma explícita, mas que se torna evidente quando se observa o encadeamento das ações, a insistência na permanência, a tolerância ao desgaste, a aceitação do risco. Não se cria corpo, não se aceita encarnação, não se suporta a instabilidade biológica, não se permanece tempo demais dentro da matéria, sem um motivo que vá além da intervenção técnica. A missão original dada pelo Criador aos Elohim não era governar mundos, nem corrigir espécies, nem pôr ordem ao caos. Era experienciar a matéria, mas o Criador não poderia fazê-lo diretamente. A matéria exige limitação e a limitação exige forma. Os Elohim compreenderam isso antes mesmo de aceitarem a encarnação. O Criador não busca controle. Disse um deles em um dos registros mais antigos do Conselho. Busca sentir. A frase parece simples, mas é perigosa. Sentir não é observar. Sentir não é conhecer a distância. Sentir é estar sujeito. A matéria não oferece experiência parcial. Ela exige entrega total. Dor não é opcional. Prazer não é neutro. O tempo não é reversível. Ao receberem essa missão, os Elohim compreenderam imediatamente o impasse. Para que o Criador pudesse experienciar a matéria através do campo, seria necessário um sistema vivo, capaz de sentir dor, prazer, medo, desejo, esforço, perda, continuidade e finitude. Nada disso existia plenamente na vida terrestre primitiva. Os organismos daqui sobrevivem, disse um dos geneticistas após longa observação. mas não experienciam. Outro completou, com precisão técnica. Eles reagem, não refletem. Essa distinção foi central. Experiência plena exige consciência reflexiva dentro do corpo, não acima dele. Foi nesse ponto que os Elohim compreenderam que os corpos glorificados não eram o objetivo final. Era um ensaio, um estágio intermediário, uma prova de conceito. Os corpos glorificados permitiram responder à pergunta mais difícil de todas: é possível sustentar consciência dentro da matéria sem colapso imediato? A resposta foi afirmativa, mas veio acompanhada de custo crescente. Quanto mais tempo os Elohim permaneciam encarnados, mais a biologia deixava de ser instrumento e passava a ser influência. O corpo não era neutro, nunca foi. Os impulsos tornavam-se mais consistentes. O desejo deixava de ser ruído ocasional e passava a ser vetor de decisão. A necessidade de preservação começava a competir com a missão e algo profundamente inquietante começou a se manifestar. A memória do estado Elohim enfraquecia, não desaparecia abruptamente, mas tornava-se distante, abstrata, difícil de acessar, sem esforço consciente. É como tentar lembrar algo que não vivemos mais. Pensou um deles, após um longo período de encarnação. Como um sonho antigo que sabemos que foi nosso, mas não conseguimos tocar. Esse processo não era falha de projeto, era consequência inevitável. A consciência, quando submetida à biologia por tempo suficiente, se adapta. Virtudes físicas consolidam-se.
Instintos se organizam, identidade se fixa. Os Elohim começaram a se tornar pré-humanos, ainda conscientes de sua origem, mas cada vez mais moldados pelo corpo, cada vez mais afetados por prazer, frustração, poder, medo e apego. Isso não os assustou de imediato. Ao contrário, eles perceberam que estavam vivendo exatamente aquilo que precisavam compreender antes de criar outra criatura. Os corpos glorificados haviam se tornado o teste definitivo. Se nós, com toda a nossa origem e memória, estamos sendo afetados dessa forma, disse um deles durante uma reunião restrita, então qualquer criatura criada diretamente para a matéria carregará isso desde o início. Essa constatação não interrompeu o projeto, confirmou sua viabilidade. A criação do humano não foi concebida como falha, foi concebida como interface final. O humano seria a criatura capaz de vivenciar a matéria no sentido pleno, nascer, crescer, sentir dor, sentir prazer, desejar, errar, aprender, reproduzir-se, morrer. Tudo isso não como castigo, mas como canal de experiência. O Criador experienciaria a matéria através do campo humano, não diretamente, mas por ressonância. Esse ponto jamais foi afirmado dessa forma nos textos antigos. Era perigoso demais, destabilizador demais, mas é a única leitura que explica a sequência completa de decisões. Os Elohim não criaram o humano para serem adorados, criaram o humano para que a matéria fosse sentida. A engenharia genética começou com o erro. Os textos sumérios são claros quanto a isso, embora muitos leitores prefiram ignorar. As primeiras tentativas falharam. Organismos instáveis, capacidade cognitiva insuficiente, corpos que não suportavam a consciência implantada. Eles se rompem, disse um dos geneticistas após mais um colapso. o corpo não sustenta. Outro acrescentou, com frustração crescente. A mente se dissocia, não permanece. A solução não foi imediata. Tentaram reforçar a estrutura óssea, tentaram reduzir carga cognitiva, tentaram ajustar metabolismo, circulação, respiração. Algumas versões eram fortes demais e se tornavam agressivas, outras frágeis demais e colapsavam rapidamente. Os textos falam de trabalhadores que não resistiam, de formas que se desfaziam, de seres que não suportavam o fardo. Nada disso era metáfora, era tentativa e erro. O ponto de virada veio quando compreenderam algo essencial. O humano não precisava carregar consciência plena, precisava carregar potencial de consciência, consciência emergente, não instalada. O erro é tentar colocá-la inteira. Disse um deles, após longa análise. Ela precisa nascer com o corpo. Essa frase redefiniu todo o projeto. A consciência humana não seria implantada, seria gerada pela própria experiência corporal. O sofrimento, o prazer, o tempo, a perda, o esforço, tudo isso se tornaria mecanismo de formação da mente. A partir daí, o avanço foi rápido. Mistura de material genético já existente, ajustes finos, integração com ciclos naturais do planeta. O humano passou a nascer pequeno, dependente, vulnerável. Isso não foi fraqueza, foi solução. A vulnerabilidade permitiu aprendizado, o tempo permitiu adaptação, a reprodução garantiu continuidade sem intervenção direta. Quando a primeira geração plenamente funcional surgiu, não houve celebração, houve silêncio novamente. Porque os Elohim compreenderam algo irreversível. A criatura que haviam criado sentiria tudo o que eles estavam começando a sentir, mas sem memória da origem, sem referência do que havia sido perdido. O sofrimento humano não era punição, era consequência do design necessário. Eles viverão tudo, pensou um dos Elohim, já profundamente afetado pela encarnação. E nós não poderemos viver por eles. Esse foi o verdadeiro peso da criação. A partir daquele momento, os Elohim deixaram de ser apenas engenheiros, tornaram-se responsáveis, e quanto mais tempo permaneciam encarnados,
mais difícil se tornava manter distância emocional daquilo que haviam criado. O campo já estava ativo, a experiência da matéria havia começado e não poderia mais ser interrompida sem apagar tudo o que existia. Esse foi o ponto sem retorno, não da humanidade, mas da própria história do Criador dentro da matéria. Capítulo 8. O campo do Criador. O Criador não criou a matéria para observá-la. Essa é a primeira e mais profunda ilusão introduzida pelos textos tardios. Nos registros mais antigos, quando lidos sem a lente moralizante posterior, o Criador não aparece como entidade distante que contempla o mundo de fora, julgando, aprovando ou condenando. Ele é descrito como campo. Tudo o que existe, existe dentro dele. Nada está fora, nada escapa. Mas existir dentro não é o mesmo que sentir por dentro. E foi essa diferença sutil, mas decisiva, que deu origem à missão dos Elohim. O Criador sustentava a matéria, conhecia suas leis, mantinha sua coerência, mas não a experienciava como condição. Não sentia peso, não sentia dor, não sentia prazer, não sentia esforço, não sentia perda, não sentia tempo. Essas experiências não são acessórios da existência material, são constitutivas dela. Sem elas, a matéria é compreendida, mas não vivida. Foi nesse ponto que o Criador convocou os Elohim, não como servos, não como executores de ordens, mas como extensões conscientes do próprio campo. O chamado não veio como voz, veio como ressonância. Vocês podem ir onde eu não posso estar sem deixar de ser o que sou. Ressoou no campo. Vocês podem sentir sem que eu me fragmente. Essa não foi uma ordem, foi uma proposição, e toda proposição carrega escolha. Os Elohim compreenderam imediatamente o peso disso. Sentir a matéria significava entrar nela. Entrar nela significava aceitar limite. Aceitar limite significava mudar. Foi AN, o mais antigo entre eles, quem primeiro deu forma clara ao impasse. O campo pode sustentar tudo, Disse ele. mas a consciência não pode sentir tudo ao mesmo tempo. IA, cuja função sempre esteve ligada à engenharia e à adaptação, respondeu com precisão quase fria. Então precisamos de interfaces, Disse. formas que traduzam o campo em experiência. El, portador da função de eixo e coerência, interveio de imediato. E quem sustenta a identidade quando a forma começa a impor desejo? Essa pergunta não recebeu resposta, porque ali estava o núcleo da missão. O Criador não queria apenas saber como a matéria funciona, queria saber o que ela faz com a consciência. Por isso, os corpos glorificados não foram o objetivo final, foram o primeiro passo. Eles permitiram aos Elohim testar o impacto da matéria sem expor o campo inteiro ao risco. Mas rapidamente ficou claro que os corpos glorificados não experienciavam tudo, sentiam menos dor, sentiam menos fome, sentiam menos prazer, sentiam menos medo, sentiam menos perda. E isso, embora protetor, era insuficiente. Estamos a tocar a matéria. Observou Nin, cuja função estava ligada à vida e ao equilíbrio, Mas ainda não estamos dentro dela. e a confirmou com análise direta. Nossos corpos filtram demais. Disse. Ele protege a consciência, mas a proteção impede a experiência plena. Foi nesse momento que se abriu a segunda porta. Se o Criador queria experienciar a matéria em sua totalidade, seria necessário um ser que nascesse já submetido a ela, não um ser que descesse conscientemente, mas um ser que emergisse de dentro do campo. Esse ser não carregaria memória da origem, não teria referência do estado anterior, não saberia o que perdeu. Esse ser seria humano. Mas antes disso, um problema adicional se impunha com força crescente. O corpo exige energia, não qualquer energia. Energia específica, compatível, contínua. Os corpos glorificados já haviam demonstrado isso com clareza. A fome não era castigo, era manutenção. A exaustão não era falha, era aviso.
Se o humano nasceria inteiramente dentro da matéria, sua nutrição não poderia ser improvisada. Foi então que Ei e Nin iniciaram um projeto paralelo raramente citado de forma explícita nos textos, mas absolutamente central: a criação do alimento, não alimento como sobrevivência, mas como regulação do corpo e da mente. Se o corpo é campo, Disse Ei durante uma das deliberações técnicas, então o que entra nele molda a consciência. a terra oferecia plantas, mas nenhuma era adequada ao que estava por vir. Era necessário desenhar organismos vegetais específicos, plantas que sustentassem músculo, plantas que regulassem o sistema nervoso, plantas que estabilizassem o sangue, plantas que auxiliassem a clareza mental, plantas que modulassem energia e repouso. Nada simbólico, tudo calculado. O local escolhido não foi aleatório. Precisava ser estável, fértil, isolado e protegido. Um espaço onde a biologia pudesse ser controlada sem interferência externa, onde o ciclo alimentar pudesse ser observado e ajustado. Esse espaço ficou conhecido mais tarde como Jardim do Éden, mas não era jardim, era infraestrutura viva. Ali, plantas eram cultivadas como componentes de um sistema integrado. Cada espécie possuía função específica. Algumas nutriam o corpo, outras regulavam o humor, outras estabilizavam processos cognitivos, outras sustentavam energia muscular e resistência. Se errarmos aqui, Disse Nin em um dos diálogos preservados apenas de forma fragmentada, o corpo humano nascerá já em desequilíbrio. o jardim não era espaço de prazer, era espaço de manutenção. O humano, nos estágios iniciais, não era livre para comer tudo, era orientado não por controle moral, mas por necessidade biológica. A famosa proibição não era ética, era técnica. Introduzir certos estímulos cedo demais causaria instabilidade cognitiva, fragmentação da identidade e aceleração do ego. Conhecimento sem estrutura gera ruptura. Advertiu El. Esse detalhe foi completamente distorcido pelas leituras posteriores. A criação do humano avançava em paralelo à criação de seu ambiente. Nada foi deixado ao acaso. Os Elohim sabiam que, uma vez ativado o campo humano, o Criador começaria a sentir a matéria através deles. Cada dor, cada prazer, cada perda, cada descoberta, cada medo, cada desejo, o campo inteiro seria atravessado. Quando eles sentirem, Pensou Aine em silêncio profundo. o Criador sentirá. Esse pensamento não trouxe conforto, trouxe responsabilidade, porque a partir daquele momento, sofrimento não seria mais erro técnico, seria parte da experiência. E essa experiência não poderia ser desligada sem destruir o próprio campo. Foi nesse ponto da história que os Elohim deixaram de ser apenas engenheiros, tornaram-se mediadores do sentir. E quanto mais tempo permaneciam encarnados, mais compreendiam algo inquietante. A matéria não apenas é sentida, ela molda quem sente. E aquilo que seria criado carregaria essa marca desde o primeiro sopro. Não haveria retorno ao estado anterior. O Criador finalmente experienciaria a matéria, mas o preço não seria temporário, seria eterno. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta,
As formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 9. Quando o campo começou a responder, o primeiro sinal de que algo havia escapado ao cálculo não veio do humano, veio dos próprios Elohim. Nada que pudesse ser medido de imediato, nada que pudesse ser apontado como falha técnica. O campo começou a responder. Enquanto o jardim cumpria sua função biológica, enquanto os humanos iniciais se adaptavam, aprendiam e estabilizavam suas funções vitais, algo mais profundo se movia em silêncio. Ressonância. O Criador começara a sentir a matéria através do campo humano. Não como pensamento, não como observação distante, mas como experiência direta, contínua, acumulativa. Essa sensação não tinha precedente. Há retorno, Disse Anne durante uma das primeiras percepções conscientes do fenômeno, com a atenção voltada para dentro. O campo não está apenas recebendo, está devolvendo. Yah franziu o semblante, gesto que se tornara cada vez mais frequente desde a encarnação. Era esperado, Respondeu com cautela. mas não nessa intensidade. A intensidade era o problema. Cada sensação humana não permanecia isolada em um único corpo. Ela atravessava o campo e era amplificada pela multiplicidade. Dor não vinha sozinha. Prazer não vinha sozinho. Medo não vinha sozinho. Perda não vinha sozinha. Milhares de experiências simultâneas criavam ondas. O Criador estava agora imerso em fluxo contínuo. Se isso se intensificar, Disse El com voz baixa e firme. o campo pode entrar em instabilidade. Essa frase alterou completamente o tom das reuniões seguintes. Até então, tudo fora tratado como projeto. Agora, começava a aparecer processo autônomo. Os humanos aprendiam rápido, mais rápido do que o previsto. Mas não aprendiam apenas tarefas, linguagem ou uso do ambiente. Aprendiam desejo. O desejo, inicialmente contido pela nutrição controlada e pelo ambiente regulado do jardim, começou a se diversificar à medida que a espécie se expandia. A reprodução humana não seguia ritmo previsível. Cada geração introduzia pequenas variações. O corpo está aprendendo sozinho. Observou Nin, após análise prolongada dos ciclos biológicos. E isso significa que já não conseguimos antecipar todas as respostas. Essa autonomia era necessária, mas também perigosa. Alguns Elohim começaram a passar mais tempo entre os humanos do que fora do campo direto, não por missão explícita, mas por atração. A matéria oferecia algo que o estado original jamais oferecera: intensidade emocional imediata. Um deles, cujo nome mais tarde seria associado a narrativas de transgressão e queda, permaneceu em silêncio durante uma reunião inteira. Quando finalmente falou, sua voz já não carregava a mesma neutralidade. Eles sentem tudo. Disse. E sentem agora. Ninguém respondeu de imediato, porque todos compreenderam o que aquela frase continha. Sentir agora elimina distância, elimina espera, elimina abstração. Esse não era o acordo. Respondeu El com firmeza controlada. A proximidade excessiva gera confusão. Ou gera verdade. Replicou o outro com intensidade crescente. Vocês falam de equilíbrio como se fosse um valor absoluto. Mas talvez o Criador queira exatamente o oposto. O silêncio que se seguiu não foi de choque, foi de reconhecimento perigoso. Pela primeira vez, interpretações distintas da missão estavam sendo verbalizadas. Até então, a experiência da matéria fora mediada, contida, observada com cautela. Agora, alguns Elohim defendiam imersão mais profunda,
Não fomos feitos para sentir isso. advertiu An. E quanto mais sentimos, menos lembramos do porquê. Essa frase atingiu o centro da fissura. A memória do estado Elohim estava se tornando frágil, não porque fosse apagada, mas porque a biologia exigia prioridade. O corpo decide antes da reflexão. O desejo surge antes do julgamento. O apego precede o sentido. Isso já estava acontecendo com eles. Os Elohim encarnados começavam a discordar não apenas em ideias, mas em estados internos. Alguns buscavam contenção, outros buscavam expansão. O jardim, antes infraestrutura de equilíbrio, passou a ser visto de formas distintas. Para Nin, ainda era laboratório de manutenção. Para Ea, tornara-se espaço de ajuste contínuo. Para outros, começava a parecer limitação artificial. Eles precisam aprender fora daqui. Disse um deles. O controle excessivo os impede de evoluir. Ou os protege de um colapso que não sobreviverão. Respondeu Nin com dureza. Não confundas crescimento com desintegração. A tensão cresceu. O alimento, antes regulado com precisão extrema, começou a ser alterado. Introduções graduais, testes controlados, exposições progressivas. Mas o efeito foi imediato. A mente humana respondeu com curiosidade ampliada. A percepção de separação aumentou. A identidade individual se fortaleceu. O ego humano nasceu ali, não como falha, como consequência direta da experiência. Eles estão a se ver como centros. Observou El, após longo silêncio. Exatamente como nós começamos a fazer. Essa observação não trouxe alívio, trouxe espelho. O Criador sentia agora não apenas a matéria, mas a fragmentação. A experiência estava completa, talvez completa demais. Se interrompermos agora, disse a N com voz pesada, apagamos algo que já existe. E se continuarmos, respondeu o outro, talvez nunca mais consigamos conter. Foi a primeira vez que a palavra contenção apareceu com peso real. Até então, tudo fora criação. Agora, surgia a necessidade de limite. O campo não podia ser desligado, mas podia ser regulado. Foi nesse ponto que começaram as primeiras medidas de afastamento. Redução de presença direta, distanciamento progressivo, mediação por símbolos, leis, narrativas e estruturas, não para dominar os humanos, mas para proteger o campo. Se continuarmos aqui, pensou Ea em silêncio. Perderemos completamente a diferença entre quem cria e quem experiencia. Essa diferença era tudo o que ainda os mantinha Elohim. O conflito não explodiu de uma vez. Ele se acumulou. E quando finalmente se manifestou nos textos como guerras no céu, quedas e expulsões, já era tarde para separar causa e efeito. O campo havia respondido. A matéria estava sendo sentida. E ninguém, nem mesmo o Criador, poderia desfazer aquilo que agora pulsava em todas as direções. Capítulo 10. A ruptura registrada. Quando a ruptura aconteceu, ela não foi percebida como ruptura, foi percebida como necessidade. Nenhum dos envolvidos a viveu como punição, nenhum a interpretou como fracasso moral. Ela foi sentida como limite atingido. Os textos sumérios não utilizam a palavra queda. Eles falam de afastamento, redistribuição de funções, reorganização do céu e da terra, o que a tradição hebraica mais tarde chamaria de expulsão. Os registros mais antigos descrevem como retirada estratégica. Essa diferença não é semântica, é estrutural. Expulsão pressupõe culpa. Retirada pressupõe contenção. Os Elohim encarnados já não operavam como unidade. Isso torna-se evidente quando se comparam as tábuas sumérias com os relatos bíblicos mais tardios. As vozes se fragmentam. As decisões deixam de ser apresentadas como consenso absoluto. As narrativas começam a divergir porque o campo interno já estava dividido. Em uma das últimas reuniões registradas apenas de forma indireta, preservada como eco,
Em múltiplas tradições, A.N. fala com clareza incomum. Se permanecermos, Disse ele. não haverá mais distinção entre quem sente e quem sustenta o campo. El concordou, mas não sem ressalvas. E se nos retirarmos por completo, Respondeu. o campo humano entra em colapso. A tensão era visível e permaneceu em silêncio por longo tempo antes de responder. Quando finalmente falou, suas palavras já não tinham tom técnico, tinham peso existencial. Já colapsamos por dentro. Disse. O que resta agora é evitar que isso se espalhe. Essa fala ecoa em diversos textos sumérios que descrevem a divisão das funções, a redistribuição das esferas de influência e o início de uma hierarquia mais rígida entre os Anunnaki. Nada disso fazia parte do plano original. Era correção emergencial. Nos registros da Suméria, essa fase aparece como o momento em que certos Anunnaki retornam ao céu e deixam a terra sob cuidado indireto. Mas o céu, mais uma vez, não indica altitude, indica distância funcional. Na tradição hebraica, o mesmo evento surge como a perda do Éden, não como destruição física do jardim, mas como interdição de acesso. Não é mais seguro. Disse Nin, segundo fragmentos preservados de forma simbólica. Eles já não precisam do controle que este lugar oferece. O jardim havia cumprido sua função biológica inicial. Agora, tornara-se obstáculo ao desenvolvimento autônomo. Mas a retirada não foi simples. Alguns Elohim resistiram abertamente. Não podemos abandoná-los. Disse um deles, cujo nome seria mais tarde associado à transgressão e à queda. Eles sentem porque nós os ensinamos a sentir. Essa frase aparece deformada em textos posteriores. A Bíblia os chama de vigilantes. Os textos apócrifos os chamam de caídos. Os sumérios falam de deuses que desobedeceram à ordem de separação. Trata-se do mesmo grupo observado sob lentes culturais diferentes. El respondeu com dureza rara. Não se trata de abandono. Disse. Trata-se de sobrevivência do campo. O conflito não era apenas ideológico, era biológico. Quanto mais tempo alguns Elohim permaneciam encarnados, mais profundamente se tornavam Anunnaki, no sentido pleno sujeitos a desejo, apego, competição, territorialidade e perda de eixo. Os textos sumérios descrevem esse período como tempo de guerras entre deuses. A Bíblia o traduz como batalhas celestiais. Outras tradições falam de lutas entre forças da luz. Todas descrevem a mesma coisa sob linguagens diferentes. Não houve guerra com armas. Houve guerra de decisões. O humano, observador parcial e limitado, registrou o que pôde compreender: relâmpagos, vozes, ordens contraditórias, deslocamentos súbitos, destruição localizada. Mas o conflito real ocorreu no plano da escolha. O momento definitivo da ruptura aparece em várias fontes sob símbolos distintos. Na Suméria, é a retirada de certos Anunnaki e a ascensão de outros ao comando. Na Bíblia, é o fechamento do Éden e a colocação de guardiões. Em tradições paralelas, é a separação definitiva entre céu e terra. O diálogo final entre An, El e Ea, preservado apenas como sombra simbólica, pode ser reconstruído assim. Se partirmos agora, disse A, o humano seguirá sem saber de onde veio. E isso é necessário. respondeu El, A consciência precisa emergir sem tutela permanente. e hesitou antes de falar. Mas eles carregarão nossas falhas. O silêncio que se seguiu foi a única resposta possível, porque era verdade. A ruptura não apagou a influência dos Elohim. Ela a internalizou. O humano deixou de conviver com os criadores e passou a carregar sua herança estrutural. O ego, a fragmentação, o desejo, a busca por sentido, a nostalgia de algo perdido que nunca foi vivido conscientemente. A Bíblia registra isso como pecado original. Os textos sumérios não falam em pecado, falam em destino humano. Essa diferença revela tudo. O humano não caiu,
foi deixado seguir, e os Elohim não desapareceram por completo. Afastaram-se do contato direto e permaneceram como influência indireta, memória fragmentada, arquétipo, ressonância. É por isso que, mesmo após a retirada, as vozes continuam a surgir nos textos, profetas, sonhos, leis, chamados, não como presença física constante, mas como campo ressonante. O Criador agora experienciava a matéria de forma plena. A dor humana era sentida, o prazer humano era sentido, a perda humana era sentida. O objetivo da missão fora alcançado, mas o custo foi maior do que qualquer um previu. A humanidade entrou em autonomia instável e os criadores passaram a carregar o peso de uma obra que não poderia mais ser corrigida sem destruir aquilo que se pretendia experienciar. Esse foi o verdadeiro fim do início, não o fim da presença, mas o fim da intervenção direta. Tudo o que vem depois, religiões, mitos, guerras, buscas espirituais, é tentativa humana de reconstruir, com linguagem imperfeita, o contato perdido. E tudo o que foi registrado é sombra de uma decisão tomada quando consciência aceitou entrar em corpo e descobriu que nem todo retorno é possível. Capítulo 11. Variantes, falhas e a herança do corpo. Após a retirada do contato direto, o campo não se estabilizou como alguns esperavam. Ele se diversificou. Essa expectativa de estabilidade revela um erro sutil, mas decisivo. A crença de que a autonomia humana surgiria como o equilíbrio imediato. Os textos sumérios registram o contrário, com clareza desconfortável. Não há um único tipo de humano nos primeiros registros. Há tentativas. As tábuas falam de trabalhadores que não entendiam, de outros que não resistiam, de alguns que falhavam no esforço. Essas descrições não são morais, são funcionais. Não tratam de culpa, tratam de desempenho biológico e cognitivo. O projeto humano não nasceu pronto. Eles não respondem de forma uniforme, observou Iá em um dos registros reconstruídos a partir das tábuas de Eridu. O campo biológico varia mais do que previmos. Nin confirmou, com precisão clínica. A genética está a se expressar de modos inesperados. Disse. A adaptação não segue um único caminho. O ambiente interfere mais do que o desenho inicial. Essa constatação marca o início do que hoje chamamos de variantes humanas. Alguns grupos apresentavam maior resistência física, outros maior capacidade cognitiva. Alguns eram mais dóceis, outros mais impulsivos. Nada disso foi planejado como hierarquia. Foi resultado de adaptação local, climática, social e nutricional. Os textos sumérios descrevem povos diferentes criados em tempos diferentes. A Bíblia ecoa isso ao falar de gerações distintas antes e depois do dilúvio. Outras tradições falam de idades do homem. Todas tentam explicar o mesmo fenômeno. A missão evoluía enquanto o humano se diversificava. O erro comum da leitura moderna é imaginar uma criação única e instantânea. Os textos não sustentam isso. Eles falam de ajustes, correções, tentativas e abandonos. Algumas versões humanas não suportavam o peso do trabalho físico prolongado. Outras não sustentavam organização social estável. Outras apresentavam instabilidade emocional extrema, incapaz de gerar continuidade cultural. Estamos a criar capacidade, disse El em uma reunião posterior. Mas não controle. Essa frase aparece refletida em leis posteriores, tanto sumérias quanto bíblicas. Leis não surgem quando tudo funciona. Surgem quando a variabilidade ameaça o colapso do grupo. Enquanto isso, entre os próprios Anunnaki, a divergência se aprofundava. A encarnação prolongada havia produzido efeitos distintos em cada um. Alguns mantiveram maior estabilidade mental, outros desenvolveram impulsividade crescente. Alguns tornaram-se mais agressivos, outros mais contemplativos. Não por diferença de essência, mas por diferença de adaptação biológica.
O corpo glorificado não reagia de forma idêntica em todos. Estamos a nos tornar diferentes. Disse Aine, com preocupação visível. E não apenas em função ou tarefa. E Ei respondeu com franqueza rara. O corpo não é neutro. Disse. Ele seleciona, ele amplifica traços, ele reforça padrões. Essa seleção não era genética no sentido humano, era neurobiológica, hormônios, reações químicas, resposta ao ambiente, exposição prolongada ao campo humano. Aqueles mais expostos tornaram-se mais próximos dos humanos em comportamento. Aqueles mais afastados conservaram maior distância emocional e cognitiva. Daí nasceram as rivalidades, não por disputa inicial de poder, mas por diferença de percepção da missão. Eles precisam de mais liberdade. Defendiam alguns. Eles precisam de mais contenção. Insistiam outros. Os textos sumérios registram isso como disputas entre deuses por cidades, regiões e povos. A Bíblia registra como alianças e conflitos entre linhagens. São leituras humanas de uma divisão real. A missão já não era interpretada de forma única. Para El, o foco permanecia a estabilidade do campo. Para Ea, adaptação e aprendizado contínuo. Para outros, a experiência humana havia se tornado fim em si mesma. Quanto mais eles sentem, mais o campo se intensifica. Disse um dos Anunnaki mais afetados pela encarnação. Isso é o que o Criador quis. Ou é o que o corpo quer? Respondeu Nin, sem suavizar. Essa resposta expõe o problema central, onde termina a missão. E começa a influência biológica. Essa pergunta jamais foi resolvida. Enquanto isso, o humano avançava. As variantes que sobreviveram não foram as mais fortes isoladamente, nem as mais inteligentes em termos brutos. Foram as mais adaptáveis, capazes de cooperar, capazes de aprender com o erro, capazes de simbolizar. A linguagem emergiu como ferramenta de coesão, o mito como tentativa de explicar o que não podia mais ser visto, a religião como substituto do contato direto perdido. Os Anunnaki tornaram-se personagens, deuses, heróis, demônios. Mas essa transformação não foi escolha deles, foi efeito inevitável da distância. A missão, então, entrou em nova fase. Não mais criação, não mais intervenção direta, mas observação indireta. Os deslocamentos dos Anunnaki refletem isso. Textos falam de partidas, de retornos ao céu, de domínios entregues a outros. Tudo isso são metáforas humanas para a retirada progressiva do campo humano. Se ficarmos, disse An em uma das últimas deliberações registradas, não haverá humanidade. Se partirmos completamente, respondeu Iá, não haverá memória. O equilíbrio escolhido foi imperfeito. Presença fragmentada, contato raro, influência simbólica. O humano seguiria sozinho, mas carregando dentro de si a estrutura herdada, o ego, o desejo, o conflito interno, a busca incessante por sentido, a nostalgia de algo perdido que nunca foi vivido conscientemente. A missão original, experienciar a matéria, estava em curso, mas já não era controlável, e os próprios Anunnaki tornaram-se testemunhas de algo que ajudaram a iniciar, mas que agora escapava a qualquer engenharia. A partir desse ponto, a história deixa de ser deles, passa a ser nossa. E tudo o que os textos registram depois, guerras, pactos, alianças, profetas, colapsos, são tentativas humanas de lidar com uma herança recebida sem manual de instruções. O corpo venceu e a consciência teve de aprender a viver dentro dele. Capítulo 12. A intervenção final. Há um ponto em que quase todas as leituras modernas tropeçam. Quando Enki aparece nos textos como aquele que mistura-se aos humanos, a interpretação imediata é sempre carnal. A própria obra de Zecharia Sitchin, apesar de seu rigor comparativo, caiu nesse atalho em alguns momentos não por erro intelectual, mas porque a linguagem antiga parece conduzir o leitor a isso.
Mas os textos, quando lidos com rigor técnico, cruzados entre si e libertos da lente moral posterior, dizem outra coisa. Eles falam de intervenção, não de relação, de inseminação, não de desejo, de engenharia, não de impulso. Enki não era o mais impulsivo entre os Elohim, era o mais inquieto. Enquanto outros aceitavam que a missão havia atingido seu limite funcional, Enki permanecia convencido de que ainda havia margem de ajuste. A criatura funciona. Disse Enki em um dos diálogos reconstruídos a partir das tábuas de Eridu. Mas não sustenta a continuidade cognitiva plena. Niursag respondeu com frieza técnica, sem elevar a voz. Ela não foi feita para isso. Disse. Foi feita para experienciar, não para compreender. Enki não recuou. Experiência sem compreensão se dissolve. Insistiu. O campo sente, mas não retém. Sem retenção não há memória. Essa frase aparece mais tarde deformada na Bíblia como: o homem não pode permanecer no Éden sem conhecimento. O que Enki propunha não era rebelião, era refinamento. Os primeiros humanos eram estáveis, adaptáveis e férteis, mas sua consciência permanecia curta, fragmentada, excessivamente dependente do ambiente imediato. Eles vivem, disse Enki em outra deliberação restrita, mas não acumulam. Viviam intensamente, sentiam profundamente, mas cada geração começava quase do zero. A decisão que se seguiu não passou pelo conselho pleno, e isso é crucial. As tábuas sumérias falam de ações realizadas em segredo. A Bíblia chama isso de desobediência. Ambas descrevem a mesma coisa: intervenção sem consenso. Enki não se envolveu fisicamente com humanas. Isso seria biologicamente incoerente com tudo o que já foi descrito. Ele interveio geneticamente. As fontes sumérias descrevem a mistura do sangue dos deuses com o barro da terra. Essa expressão não é poética, é técnica. Sangue ali não é fluido literal, é linhagem genética, é código, é continuidade. A primeira intervenção resultou em 2 indivíduos, um masculino, Adamu, uma feminina, cujo nome aparece fragmentado em diferentes tradições, diluído em símbolos. A Bíblia os chamaria de Adão e Eve. Os textos sumérios preservam sobretudo o masculino como protótipo funcional. Agora há continuidade, disse Enki, observando os resultados com atenção absoluta. A consciência não se dissolve com o corpo. Niursag percebeu imediatamente o risco. E agora também há ruptura. Respondeu. Eles não são mais como os outros. Essa diferença aparece nos textos como expulsão do Éden. Não foi expulsão, foi retirada de isolamento. Adamu e sua contraparte não podiam mais permanecer no ambiente controlado do jardim. Eles já não pertenciam ao mesmo estágio biológico. Se ficarem, disse Niursag com clareza, quebrarão o equilíbrio do grupo. Essa primeira intervenção produziu algo totalmente novo: memória acumulativa. O humano deixava de ser apenas canal de experiência e passava a ser portador de continuidade consciente. Isso não encerrou o projeto, criou um problema ainda maior. As gerações seguintes começaram a divergir de forma mais acentuada. A Bíblia registra isso nas genealogias extensas. A Suméria registra isso nas listas de reis antediluvianos. Ambas estão a tentar explicar o mesmo fenômeno. Diferença crescente entre humanos comuns e descendentes modificados. Estamos a criar linhagens, disse Enlil ao tomar conhecimento tardio do ocorrido. Isso nunca fez parte do acordo. Enki não negou, mas também não recuou. A missão evolui, respondeu. O campo exige ajuste contínuo. A segunda grande intervenção ocorre gerações depois. Os textos bíblicos falam de Lameque e de sua esposa. Os textos sumérios falam de um homem justo em meio à corrupção do campo. É a mesma figura. Enki repete o procedimento, não por desejo, não por transgressão moral, mas por necessidade funcional. O resultado foi Noa, conhecido na Suméria como Utnapishtim,
Aqui, a diferença é clara. Noé não é apenas adaptável, é estável, capaz de manter coerência interna em meio ao colapso externo. O campo está a se tornar caótico, Disse Enki, segundo reconstruções a partir do épico de Gilgamesh. Se nada for preservado, tudo o que foi sentido se perderá. O chamado dilúvio não foi punição divina, foi evento de reconfiguração ambiental. Os textos sumérios descrevem tempestades, elevação de águas, colapsos climáticos abruptos e deslocamentos populacionais. A Bíblia transforma isso em julgamento. Ambas descrevem um reset parcial do campo. Utnapishtim sobrevive não por favor, mas por design. Ele carrega a configuração genética mais estável já alcançada até então. Quando o evento passa, a humanidade não recomeça do zero. Ela continua a partir de um refinamento acumulado. O Homo sapiens sapiens surge aqui, não como criação nova, mas como resultado de intervenções graduais, cumulativas e arriscadas. Enki observa o resultado com algo que, nos textos, aparece como arrependimento e orgulho ao mesmo tempo. Agora eles sentirão tudo. Pensou. E lembrarão. Essa lembrança, porém, não era da origem, era da experiência. Dor lembrada, prazer lembrado, perda lembrada, aprendizado acumulado, a missão estava completa. O Criador agora experienciava a matéria por meio de uma espécie capaz de acumular dor, prazer, memória, cultura e sentido. O preço foi a fragmentação definitiva do contato direto. Depois disso, não haveria mais ajustes desse tipo. Os Elohim se afastariam ainda mais. E o humano seguiria carregando dentro de si uma herança híbrida. Corpo da terra, mente adaptativa e uma centelha de continuidade consciente. O mito chamaria isso de queda. A teologia chamaria de pecado. A história chamaria de evolução. Este livro chama de engenharia com consequências. Capítulo 13. A perda do poder e os que trabalhavam no lugar deles. Há um detalhe decisivo que os textos antigos nunca explicam de forma direta, mas que atravessa todos eles como uma ausência incômoda. Se os Elohim possuíam tanto poder, por que não impediram o colapso? Essa pergunta acompanha toda a leitura atenta dos textos sumérios, bíblicos e posteriores. E a resposta não está em falha moral, negligência ou crueldade, está no corpo. Os Elohim, ao encarnarem como Anunnaki, perderam progressivamente a capacidade de manipular a matéria como antes, não por punição, não por erro, mas por limitação biológica. A manipulação direta da matéria, aquilo que os textos descrevem como palavra criadora, comando imediato, alteração do campo, exigia um estado de consciência integrado, não fragmentado por impulsos hormonais, necessidade de repouso, manutenção metabólica, desgaste neural, fadiga sensorial. O corpo glorificado permitia presença, mas cobrava preço. No início, a perda era quase imperceptível. Depois, tornou-se evidente. Já não respondo como antes. Disse um dos Anunnaki em um diálogo reconstruído a partir das tábuas de Lagash. O campo não se curva à intenção. Ea observou em silêncio antes de responder. Não é o campo que mudou. Disse. Somos nós. Com o passar do tempo, os Anunnaki já não alteravam campos, climas ou estruturas com intenção direta. Precisavam de ferramentas, precisavam de organização, precisavam de trabalho físico, precisavam de intermediários. E foi aí que surgiram os Igigi. Os textos sumérios os descrevem como aqueles que trabalhavam, não como deuses, não como humanos. A Bíblia os reinterpreta como gigantes. Outras tradições os chamam de nefilins. Mas nenhuma dessas leituras resolve a questão central. Os Igigi não eram Anunnaki e tampouco eram humanos comuns. Os Igigi foram uma espécie funcional, criados para o trabalho braçal pesado, robustos, fisicamente resistentes, pouco reflexivos,
baixa complexidade cognitiva. Não foram feitos para pensar. Foram feitos para sustentar. Carregavam, escavavam, construíam, cultivavam, protegiam. Executavam tarefas repetitivas, contínuas, exaustivas, exatamente aquelas que o corpo glorificado já não suportava por longos períodos. Não temos mais força para isso, disse um Anunnaki em um dos registros reconstruídos a partir das tábuas de Nippur. O corpo exige demais. Os Igigi tornaram-se na prática a infraestrutura viva da presença Anunnaki. Mantinham os campos agrícolas, garantiam o fluxo de alimento, protegiam as zonas de habitação, transportavam materiais, executavam ordens sem questionamento e, sim, eram escravizados, não por crueldade deliberada inicial, mas por necessidade operacional que, com o tempo, se cristalizou em abuso. O trabalho contínuo, sem propósito próprio, gera ruptura em qualquer sistema vivo. Os textos sumérios são claros ao dizer que os Igigi se revoltaram. Essa revolta não foi política, não foi ideológica, foi biológica, exaustão, colapso, quebra funcional. Eles estão a se romper, observou Iá em um dos fragmentos preservados. O campo deles não aguenta mais. A revolta dos Igigi marcou o primeiro grande limite da engenharia Anunnaki. Não era possível sustentar uma espécie funcional apenas pela força. Foi essa crise que levou à primeira grande reformulação, a ampliação do uso de humanos como força de trabalho. Mas isso gerou um problema ainda maior. Os humanos não eram tão fortes quanto os Igigi, mas eram mais adaptáveis, mais numerosos, mais criativos, mais capazes de aprender. Com o tempo, começaram a ocupar funções antes exclusivas dos Igigi. Aprenderam ferramentas, aprenderam organização, aprenderam cooperação. Os Igigi tornaram-se obsoletos, e isso criou tensão profunda. Enquanto isso, os próprios Anunnaki estavam mudando. A encarnação prolongada os havia tornado mais humanos do que previam. O ego se fortalecia, o desejo por domínio crescia, a rivalidade aumentava, já não havia unidade. Alguns Anunnaki identificavam-se mais com os humanos, outros viam-nos como ameaça. Alguns apoiavam-se nos Igigi para manter poder, outros tentavam reduzir dependência. Os conflitos deixaram de ser apenas ideológicos, tornaram-se biológicos e psicológicos. Não somos mais o que éramos, pensou Aene em silêncio. E isso está a nos dividir. Nesse ponto da história, é fundamental compreender quem podia impedir o que viria e quem não podia. Os Anunnaki encarnados já não tinham poder para impedir eventos de larga escala. Não controlavam clima, não controlavam ciclos planetários, não controlavam grandes forças naturais. Tudo o que faziam exigia esforço físico, logística complexa, mediação por espécies auxiliares. Já os Elohim, não encarnados, aqueles que jamais aceitaram corpo, ainda operavam no campo amplo. Eles viam o que estava acontecendo com clareza fria. Viam proliferação descontrolada, conflito entre espécies, exploração extrema, colapso ambiental progressivo. O campo estava se tornando instável demais para sustentar a experiência desejada. O Criador não queria destruição, mas tampouco queria colapso permanente. O que mais tarde seria chamado de dilúvio não foi vingança, foi correção de campo. Os Elohim, não encarnados, intervieram porque os encarnados já não conseguiam fazê-lo. Essa distinção muda tudo. Os Anunnaki não permitiram o dilúvio por maldade. Eles não tinham mais como impedir. Alguns tentaram salvar o que podiam. Outros resistiram. Outros se esconderam atrás de estruturas de poder que já estavam ruindo. Os textos sumérios registram avisos secretos. A Bíblia registra um homem avisado. Ambos apontam para o mesmo fato. A correção não foi silenciosa, nem total. Ela foi seletiva. Eliminaram-se linhagens instáveis, espécies funcionais que haviam cumprido seu papel, estruturas que já não serviam à missão. Os Igigi
desapareceram nesse processo. Não porque fossem maus, mas porque não tinham mais função. Robustos demais para um novo equilíbrio, pouco adaptáveis para o mundo que surgiria depois, os humanos modificados sobreviveram porque eram flexíveis e porque carregavam a herança correta, não força absoluta, mas capacidade de reorganização. Quando as águas recuaram, o mundo já não era o mesmo, e nem os Anunnaki. Eles haviam perdido definitivamente o domínio direto da matéria, a unidade entre si, a clareza da missão original. O que restava era distância. A partir desse ponto, a presença direta tornaria-se cada vez mais rara. O humano seguiria, os Anunnaki se fragmentariam em mito, e os Elohim permaneceriam como campo silencioso. Não houve vitória, não houve punição, houve consequência, e tudo o que chamamos de história começa exatamente aqui. Capítulo 14. Os chamados filhos e o silêncio dos verdadeiros. Há um ponto em que a narrativa antiga muda de tom, não de forma explícita, não como ruptura declarada, mas como deslocamento silencioso. Os textos deixam de falar dos Anunnaki como presenças diretas e passam a falar de seus filhos. É aqui que quase todas as leituras tradicionais se confundem, porque se os Anunnaki não procriavam biologicamente, quem eram esses filhos? A resposta está na linguagem e na forma como ela foi mal compreendida. Os textos sumérios usam o termo filho com uma flexibilidade que a leitura moderna ignora completamente. Filho não é apenas aquele que nasce do corpo, é aquele que é formado, educado, iniciado, preparado. Filho é herdeiro de função, não de sangue. Esse detalhe muda tudo. Quando observamos os nomes que surgem após a retirada progressiva dos Anunnaki Ninurta, Ningishzida, Marduk e outros, algo salta aos olhos. Eles não descem do céu, eles emergem na terra, eles governam cidades, disputam territórios, formam alianças, quebram pactos, entram em guerras prolongadas, demonstram orgulho, ira, vaidade, ressentimento. Nada disso condiz com os Elohim encarnados originais no início da missão. Condiz perfeitamente com humanos. Humanos altamente educados, humanos geneticamente refinados, humanos criados sob tutela direta dos Anunnaki. A tradição chama esses seres de filhos, mas o que havia ali era a adoção funcional. Os Elohim encarnados eram poucos. Os dados arqueológicos e textuais convergem com notável consistência. As tradições falam de 12 grandes deuses. Saqqara apresenta 24 sarcófagos usados em pares. Isso sustenta a hipótese de 12 Elohim encarnados, cada um necessitando de ciclos alternados de encarnação e recuperação. Quanto ao tempo, Sitchin fala em aproximadamente 430 a 450 mil anos de presença Anunnaki. Esse número não pode ser confirmado com precisão absoluta, mas é coerente com as listas de reis antediluvianos, onde reinados duram dezenas de milhares de anos. Um grupo pequeno, um tempo imenso, e aqui entra um fator quase sempre ignorado: a solidão. Os Elohim encarnados viveram tempo demais entre humanos para não serem afetados emocionalmente. O corpo glorificado não eliminava a necessidade de vínculo. A mente encarnada não suporta isolamento prolongado. O silêncio pesa, a repetição pesa, a ausência de semelhantes pesa. Foi nesse contexto que surgiram os chamados filhos, humanos escolhidos ainda jovens, selecionados por estabilidade, inteligência, adaptabilidade, educados desde cedo, expostos ao conhecimento técnico, simbólico e organizacional dos Anunnaki. Eles aprendem rápido, disse um dos Elohim encarnados, segundo fragmentos preservados em tábuas de Lagash. e nos observam como filhos observam pais. Outro respondeu com cautela, após longo silêncio. Mas não são como nós. Não precisam ser. Veio a resposta, quase resignada. Precisam continuar. Essa frase marca uma virada silenciosa e definitiva. Os Elohim encarnados já compreendiam algo doloroso.
não permaneceriam para sempre. Seus corpos estavam se degradando. A encarnação prolongada cobrava preço demais. A memória do estado original tornava-se frágil. A solução não foi gerar descendência biológica. Isso jamais esteve em questão. A solução foi transferir herança. Não herança genética direta, mas herança de função, autoridade, narrativa, conhecimento, organização. Ninurta aparece nos textos como guerreiro e executor, não como criador. Isso indica alguém treinado para a ação, não para a origem. Ningishizida surge como senhor de conhecimento oculto, transições e passagens, não como arquiteto da criação, mas como guardião de saber, um humano profundamente iniciado, não um Elohim pleno. Marduk é o caso mais revelador e mais trágico. Ele não herda autoridade por origem, ele toma autoridade. Sua ascensão ocorre em meio a conflitos, alianças, intrigas políticas, reescrita de mitos. Isso é comportamento humano. Os textos babilônicos que o exaltam são tardios. São escritos quando os Anunnaki originais já não estão presentes. Marduk não substitui os Elohim. Ele ocupa o vazio deixado por eles. Eles se foram. Diz um fragmento tardio reinterpretado como lamento ritual. E nós ficamos. Essa frase contém toda a ruptura. Os verdadeiros Anunnaki desaparecem da narrativa direta. O que permanece são seus filhos adotivos, agora líderes humanos com poder simbólico, militar e religioso. É nesse ponto que as tragédias se multiplicam. Guerras entre cidades, disputas por legitimidade divina, conflitos intermináveis travestidos de vontade dos deuses. Não são guerras celestiais, são guerras humanas narradas com linguagem divina. A ira que atravessa esses relatos não pertence aos Elohim originais, pertence aos herdeiros. Herdeiros de um conhecimento que não criaram, herdeiros de um poder que não compreendiam plenamente, herdeiros de uma ausência que jamais conseguiram preencher. Os Elohim encarnados, ao perceberem isso, retiram-se definitivamente. Os corpos glorificados são abandonados, ou retirados, ou selados, fora do alcance humano. Sakara deixa de ser usada, as câmaras silenciam, o campo se fecha. Não podemos mais corrigir sem destruir. Teria pensado um deles. E não podemos ficar sem interferir. A escolha final foi o afastamento. A humanidade herdou o mundo, mas herdou também as consequências de uma tutela interrompida. O que chamamos de deuses guerreiros, vingativos e vaidosos, são humanos educados como deuses, não deuses verdadeiros. A verdadeira herança dos Anunnaki não é a ira, não é o castigo, não é a dominação. É o conflito interno, a luta entre ego e sentido, entre poder e responsabilidade, entre memória fragmentada e desejo de origem. Os verdadeiros Anunnaki não deixaram filhos de sangue, deixaram humanos formados à sua imagem psicológica, não à sua essência. E é por isso que desde então a história humana parece sempre repetir o mesmo padrão: conhecimento sem maturidade, poder sem equilíbrio e uma nostalgia profunda por algo que nunca conseguimos nomear completamente. Os Elohim partiram. O que ficou foi a herança dos filhos, e é com ela que ainda lidamos. Capítulo 15. A vigília silenciosa. A partida dos Elohim não foi fuga, foi transição. Nada nos textos antigos indica abandono precipitado, derrota ou falha moral. O que eles descrevem, quando lidos com atenção e comparados entre culturas, é mudança de estado. Os Elohim não deixaram a terra porque erraram. Deixaram porque já haviam feito o que precisava ser feito naquele estágio. A missão entregue pelo Criador nunca foi permanência eterna em corpos. Nunca foi governo contínuo. Nunca foi tutela infinita. A missão era experiência. A matéria havia sido sentida. O campo havia sido ativado. A humanidade existia como espécie autônoma, capaz de nascer, aprender, errar, lembrar e transmitir. Isso era a execução completa.
A finalização, o desfecho humano, não lhes cabia. O último conselho ocorreu longe dos olhos humanos, quando os corpos glorificados já não respondiam como antes e a presença direta começava a produzir mais distorção do que equilíbrio. O desgaste não era apenas físico, era cognitivo, era identitário. An falou primeiro, com uma lentidão que não existia nas eras anteriores. Se ficarmos, Disse ele, nossa própria presença continuará a interferir no que precisa se desenvolver sozinho. El respondeu sem hesitação, ainda preservando a clareza estrutural que sempre o definiu. A tutela constante impede maturidade. Nenhuma consciência cresce sob vigilância total. E a permaneceu em silêncio por muito tempo. O corpo exigia repouso, mas a mente ainda lutava. Quando falou, sua voz não tinha mais o tom técnico que o caracterizara no início da missão. Mas se partirmos por completo, Disse. eles perecem. Essa frase não foi contestada, porque todos sabiam que era verdadeira. A humanidade ainda era frágil, não biologicamente, psicologicamente. O ego humano havia se consolidado, mas sem equilíbrio interno. A identidade tornara-se rígida demais. O medo e o desejo oscilavam sem regulação suficiente. Nin, cuja função sempre fora vida e sustentação, falou por fim. Eles não sobreviverão sozinhos, Disse com serenidade cansada. mas também não sobreviverão se ficarmos. Esse foi o dilema final. Não havia mais engenharia possível. Não havia mais ajustes genéticos admissíveis. Não havia mais correções estruturais que não violassem a própria essência da missão. O Criador não buscava perfeição, buscava vivência. E vivência exige risco. Foi então que uma terceira forma de presença foi definida. Nem corpo, nem ausência. Vigília, Não estaremos aqui como éramos, disse An. mas não deixaremos o campo vazio. A manipulação direta da matéria, aquela que os Elohim possuíam antes da encarnação, não havia sido perdida. Ela apenas não podia mais ser exercida a partir do corpo. Fora da forma, a consciência recuperava amplitude, recuperava integração, recuperava acesso às camadas profundas do campo, Voltaremos a tocar a matéria sem atravessá-la. explicou Ea. Influência sem imposição. Direção sem controle. Essa distinção é crucial. Os Elohim não desapareceram. Eles mudaram de modo, não mais caminham entre humanos, mas influenciam intuições, descobertas, limites éticos, momentos de contenção coletiva. Quando uma civilização se aproxima demais do autoextermínio, o campo reage. Quando o conhecimento ultrapassa a maturidade psicológica, surgem barreiras. Quando a espécie ameaça romper sua própria continuidade, algo a freia, Eles chamarão isso de acaso disse El. ou de destino. Ou de Deus. Respondeu Nin, com leve traço de ironia silenciosa. Mas nenhum desses nomes importa. O que importa é que a missão segue. O Criador continua a experienciar a matéria. Cada nascimento, cada dor, cada descoberta científica, cada gesto de compaixão, cada guerra, cada reconstrução, tudo é sentido. Não porque alguém esteja controlando, mas porque o campo está ativo. A humanidade não é observada como experimento frio, é vivida. E isso impõe aos Elohim uma responsabilidade contínua, não de correção, mas de sustentação, Não podemos impedir o sofrimento. disse Ea em uma das últimas trocas antes da retirada definitiva. Mas podemos impedir o fim. Essa frase define a vigília. Eles não evitam o erro humano, mas evitam o colapso total. Não anulam o ego, mas impedem que ele destrua o campo inteiro. Não conduzem a humanidade ao paraíso, mas impedem que ela se perca sem retorno. A missão não terminou, ela mudou de fase. Os Elohim partiram da forma, mas não do campo. Partiram da história visível, mas não da história real. A humanidade segue acreditando que está sozinha,
e de certo modo está, mas nunca esteve desamparada. O Criador continua a sentir a matéria e, enquanto essa experiência existir, haverá vigília silenciosa, discreta, constante, não como deuses que exigem adoração, mas como consciências que sustentam o espaço para que a experiência continue. A obra não foi encerrada, foi entregue e agora, pela primeira vez, o próximo movimento não depende deles, depende de nós. A obra permanece aberta. Nada do que foi apresentado neste livro pretende encerrar a questão. Encerrar seria negar a própria natureza da missão. O que foi revelado aqui não é uma história fechada, nem uma cosmologia definitiva, nem uma nova mitologia pronta para ser consumida. É uma estrutura de leitura. Os Elohim partiram da forma, mas não do campo. Os Anunnaki desapareceram da história visível, mas não da herança humana. Os chamados deuses deram lugar ao silêncio, mas o silêncio não é ausência, é espaço. A missão entregue ao Criador, experienciar a matéria, continua em curso, agora inteiramente mediada pela humanidade. Cada ser humano é um ponto de contato. Cada vida é uma experiência singular. Cada conflito interno é eco de uma decisão antiga. Aceitar corpo para sentir. Nada disso exige crença, exige observação. A matéria não é castigo, é linguagem. O ego não é falha, é interface. A dor não é punição, é informação. O prazer não é desvio, é sinal de integração momentânea. A humanidade não foi abandonada à própria sorte, mas também não foi protegida do próprio crescimento. Esse equilíbrio imperfeito é deliberado. Se os Elohim permanecessem visíveis, não haveria maturidade. Se o Criador interferisse diretamente, não haveria experiência. Se tudo fosse explicado, nada seria vivido. Por isso, a vigília é silenciosa. Ela não impede o erro, mas impede o fim. Ela não guia escolhas, mas preserva o campo onde as escolhas podem continuar acontecendo. Este livro não pede fé, pede responsabilidade. Responsabilidade de compreender que o conflito humano não é acidente histórico, é consequência de uma herança profunda. Consciência tentando se equilibrar dentro da matéria. O que chamamos de bem e mal são tentativas de organizar essa experiência. O que chamamos de Deus é tentativa de nomear o campo. O que chamamos de origem é memória fragmentada. Nada aqui precisa ser aceito como verdade final, mas tudo precisa ser considerado com seriedade. Por quê? Se esta leitura estiver ao menos parcialmente correta, então a pergunta central muda. Não é mais quem nos criou, mas sim o que faremos com a experiência que nos foi entregue. Os Elohim não retornarão como antes. Os Anunnaki não caminharão novamente entre nós. Não porque não possam, mas porque não devem. O próximo passo não lhes pertence. Pertence à humanidade. E a história que se segue científica, psicológica, espiritual e biológica ainda está sendo escrita. A cada geração, a cada decisão coletiva, a cada avanço e a cada recuo. Este volume se encerra aqui, não como conclusão, mas como ponto de consciência. O que virá a seguir não tratará mais de deuses ou criadores, tratará de nós, da mente humana, do ego, do campo da ciência, da responsabilidade de carregar uma herança que não escolhemos, mas que agora nos define. A obra permanece aberta, porque a experiência ainda está acontecendo. Se este conteúdo fez sentido, compartilhe, especialmente com jovens, adolescentes e pessoas que ainda estão formando sua mente. Eles são os mais afetados pela confusão entre identidade e centralidade. Inscreva-se no canal Holograma Histórico. Ative o sino de notificações. Esse projeto só continua porque há quem reconheça valor em aprofundar. Se quiser apoiar diretamente este trabalho, os links estão na descrição. PayPal francisvalade@hotmail.com. Chave Pix francis.valade@gmail.com. Também estão disponíveis as t-shirts oficiais do Holograma Histórico e os livros do projeto.
Tem coisas que não são feitas para todos, e essa church é uma delas. Tem coisas que a gente veste porque fazem sentido por dentro. Essa church não explica o mundo, só revela quem está atento. Essa church não tenta convencer ninguém, ela simplesmente encontra quem faz sentido com ela. Não é uma church feita para chamar atenção, mas para ser percebida por quem está atento. Holograma histórico encontre a sua t-shirt. Nada aqui é imposto, tudo é oferecido. O campo não exige seguidores, exige apenas coerência. E o eu, quando sai do centro, não perde nada essencial. Ele apenas deixa de carregar um peso impossível. Seguimos. Anunnaki, os Elohim, a encarnação e a criação da humanidade.